Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, 2 de agosto, dia de adorarmos ao Senhor. Então eu espero que hoje à noite, ou na sua casa, ou lá na igreja, você separe um tempinho para meditar na palavra de Deus, entoar louvores a Ele e fazer suas orações, porque o nosso Deus é digno e porque nós carecemos desse período de culto. É isso que alimenta a nossa alma, é isso que edifica a nossa fé. Amém? Deixa eu dar alguns avisos e já já nós vamos fazer uma breve meditação. Eu peço que você, que é do grupo de risco, que continue se cuidando, continue se protegendo. Se você for à rua, use máscara, esteja sempre limpando a sua mão com álcool em gel. Se você for à igreja, vá de máscara, sente com um banco de distância do seu irmão e também tome cuidado, certo? Mantenha a distância, não abrace, não beije, para que nós possamos fazer um culto com toda a segurança necessária. Lembrando que nesse mês de agosto, todo domingo à noite, nós vamos disponibilizar a ceia do Senhor lá na igreja, para que durante o mês, durante esses 5 domingos, os irmãos possam se organizando e comparecer à igreja, aqueles que quiserem, para tomar a ceia, tudo bem? Não se esqueça de orar, principalmente pelos enfermos. Ore em especial pelo nosso irmão Carlinhos, filho da nossa irmã Neuza. Ore pelos aniversariantes. Essa semana, dia 3, nós temos a nossa irmã Fabiane. Dia 5, nossa irmã Zelda. E dia 6, nossa irmã Marta. Certo, queridos? Não esqueça de fazer as suas contribuições com o conselho, com os missionários, né? E com o abrigo e com a igreja. E se porventura você precisar de um remédio ou de algum alimento, faça contato conosco para que nós possamos providenciar. Acho que eram esses os avisos. Vamos lá, vamos para o nosso texto de hoje. Nosso texto de hoje é a Confissão de Pedro. Esse texto está lá em Mateus 16, você já deve ter visto aí, do 13 ao 17. É um texto muito conhecido nosso. Vamos ler a Confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O texto é bem conhecido, como eu disse. Ele começa com uma pergunta de Jesus aos seus discípulos sobre o que o povo dizia acerca da pessoa dele. E várias respostas são dadas acerca do que o povo pensava. Pensavam que era João Batista, que era Elias, que podia ser Jeremias ou qualquer outro profeta que ressuscitou e estava ali entre eles. E aí Jesus insiste um pouco mais e diz: E vocês, meus discípulos, o que dizem de mim? E aí Pedro, né, parece representando os demais apóstolos, traz uma resposta maravilhosa, e aí ele é também correspondido pela resposta de Jesus, que o chama de bem-aventurado. Então esse é o contexto. E aí eu queria fazer apenas duas aplicações, ou olhar esse texto apenas a partir de duas verdades. A primeira verdade, ou a primeira aplicação que eu queria chamar a sua atenção, é sobre a pessoa de Pedro. Na verdade, as duas são sobre Pedro. A primeira, em especial, é sobre os erros de Pedro. Nós conhecemos bem os erros do apóstolo Pedro. Nós conhecemos bem os momentos em que ele falhou. E não são poucos, são muitos. Quer ver só alguns? Eu vou citar aqui para que você relembre comigo. Pedro, ele de vez em quando se mostrava um camarada bastante confuso. O que eu quero dizer com isso? Agora, Pedro está dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo na frente, quando Jesus diz que ele teria que morrer na cruz, que ele seria traído e crucificado,
Pedro tenta impedir Jesus de morrer, diz, não, o Senhor não pode morrer. E aí Jesus até o repreende e o manda parar de falar sobre isso, pois Pedro não sabia o que estava falando. Então Pedro muitas vezes se mostrou uma pessoa incoerente. Dizia que Jesus era o Filho de Deus, mas não concordava que ele morresse na cruz pelos pecadores. Pedro também se mostrou confuso, muitas vezes, acerca da vida espiritual. Quando no Monte da Transfiguração aparecem Elias e Moisés, juntamente com Jesus ali, transfigurados, Pedro vira para Jesus e pergunta se não seria bom que ele fizesse uma tenda para Elias e outra para Moisés, para que eles dormissem, para que eles habitassem na tenda, mostrando mais uma vez que ele não entendia, na sua totalidade, as questões espirituais. Pedro também, muitas vezes, foi orgulhoso. Quem não se recorda de quando ele vira para Jesus e diz, olha, mestre, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Pedro também foi negligente, muitas vezes. Uma delas, e a mais conhecida, é quando ele vai com Jesus para o jardim do Getsemane. Jesus pede que Pedro ficasse orando. Jesus estava extremamente aflito naquela noite, certo? E quando Jesus volta, encontra Pedro dormindo, em vez de estar orando. Não só uma vez, mas mais de uma vez, Pedro dormiu naquela noite. Pedro também foi agressivo. Quando o soldado aparece para prender a Jesus, Pedro lança a mão da espada e corta a orelha do soldado. Dizem, né, os historiadores, os teólogos, que a vontade de Pedro era cortar não a orelha, mas Pedro lançou a espada sobre a cabeça do soldado. A intenção dele era ferir de morte aquele soldado, mas o soldado desviou e a espada pegou apenas na orelha, apenas cortou a orelha dele. Então Pedro também cometeu esse erro, mais um erro de Pedro. Pedro se mostrou medroso, covarde, em algumas das vezes. Uma delas, quando Jesus o convida para andar sobre o mar, e ele começa a afundar quando olha para as ondas. Pedro também se mostrou muitas vezes impulsivo. Falava sem pensar, falava bobagem e depois ficava até meio sem graça. Quem não lembra daquela vez que Jesus disse que lavaria os pés dos discípulos e Pedro disse, não, meu pé o Senhor não vai lavar. E Jesus disse, olha Pedro, se eu não lavar teu pé, eu não tenho como ter parte contigo. Aí ele diz, não, então lava meu corpo todo, Jesus. Aí Jesus diz, Pedro, pera lá, é só o pé. Então Pedro também era uma pessoa impulsiva. E por último aqui, um oitavo erro de Pedro, uma oitava falha de Pedro, é que Pedro também era, digamos, ou se mostrou algumas vezes, mentiroso. 3 vezes ele foi questionado se conhecia Jesus. E por 3 vezes ele disse que não o conhecia. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então esses são apenas 8 erros que nós podemos perceber na vida do apóstolo Pedro. Talvez nós conheçamos muito os erros de Pedro, porque muitas são as pregações sobre os erros de Pedro. Muitos pastores pregam bastante sobre os erros de Pedro. E é claro que nós devemos olhar para os erros de Pedro, aprender com eles para não repeti-los, certo? Mas uma outra coisa talvez que faça com que a gente lembre muito dos erros de Pedro é o fato de que muitos desses erros que eu acabei de falar provavelmente aconteceram, ou quem sabe até acontecem ainda na minha e na sua vida, certo? Cada um de nós, depois você volta aí o vídeo e avalia, se nós formos avaliar, provavelmente nós já cometemos uns desses erros de Pedro. Então é claro que devemos olhar para os erros de Pedro como um aprendizado para que não venhamos a fazer também, para que não venhamos a cometê-los também. E se porventura viermos a cometê-los, tenhamos a mesma atitude do apóstolo Pedro, que sempre se arrependeu e continuou servindo a Jesus com firmeza e com fidelidade. Então a primeira verdade que eu queria destacar aqui é, sim, acerca dos erros de Pedro. Quem Pedro é? Pedro é um camarada imperfeito, Pedro é um camarada que tem defeitos, que tem problemas, que tem dificuldades, Pedro é um camarada impulsivo, que fala sem pensar. Pedro é um camarada comum, como eu e você. Pedro é um ser humano de carne e osso, como eu e você.
que servia ao Jesus Cristo, ao Filho do Deus vivo. Então, o primeiro ponto é esse. Sim, Pedro tinha muitos defeitos. E o segundo ponto que eu quero salientar nessa noite, apenas esse, para a gente terminar, eu vou me alongar um pouquinho mais nesse, é que embora Pedro tivesse defeitos, Pedro também tinha acertos. E aí entra uma questão, nós lembramos muito mais dos erros de Pedro, de quando Pedro negou, de quando Pedro cortou a orelha, de quando Pedro disse que Jesus não ia lavar os pés, de quando Pedro mentiu, de quando Pedro dormiu, e às vezes nós esquecemos que Pedro também acertou, que Pedro também foi elogiado, que Pedro também foi chamado de bem-aventurado pelo Filho do Homem, por Jesus. Nós olhamos nessa passagem, quando Jesus pergunta quem o povo diz que eu sou. Aí o texto diz que os apóstolos, vou ler novamente, o texto diz assim, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí o texto diz assim, e eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Então, vários apóstolos foram respondendo. Mas quando chega na segunda pergunta, que Jesus diz, mas vós, os apóstolos, quem dizes que eu sou? Então, nessa pergunta direcionada aos apóstolos, Pedro se levanta, talvez como o representante dos apóstolos, talvez o mais afobado, talvez, novamente, o mais impulsivo, mas também o mais corajoso, certo? Aquele que tinha atitude, aquele que tinha disposição de falar, né? de se colocar à frente, e ele responde com convicção, ele diz, olha, o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Senhor é o Cristo. Há quem diga que Jesus não elogiou Pedro, ele disse, olha Pedro, isso aí não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu que te revelou. Ainda que isso seja verdade, Pedro sabia sim, já tinha uma ideia de quem Jesus era. Ele tinha uma ideia que Jesus não era Elias, que Jesus não era João Batista, que Jesus não era Jeremias. Ele tinha ideia que Jesus estava um nível acima dos apóstolos, dos profetas e dos homens do passado. Tanto é que quando Jesus chama Pedro, e Pedro vê a grandeza, o tamanho dos milagres, o poder de Jesus, ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então Pedro já tinha uma ideia de que aquele que falava com ele era uma pessoa sem pecado, era um santo, era um poderoso, era, quem sabe, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir. Então, vale ressaltar também uma verdade. Embora Pedro fosse impulsivo, embora Pedro fosse muitas das vezes falasse sem pensar, fosse às vezes temperamental, o contexto em que Pedro vivia é bem diferente do nosso. Hoje em dia, em alguns lugares, em algumas igrejas, é até fácil ser cristão. Dependendo da igreja que você frequentar, é até moda, é até modinha. Você se torna até popular, dependendo da igreja que você frequentar. Mas no contexto de Pedro, na época de Pedro, era diferente. Os judeus queriam matar Jesus. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, todos esses homens, os saduceus, eles queriam matar Jesus e se unir a Jesus. Fazer parte do grupo mais íntimo de Jesus era colocar sua cabeça a risco. Tanto é que logo mais, com o passar dos anos, todos os apóstolos serão perseguidos e mortos, com exceção do apóstolo João, que vai morrer de velho na ilha de Patmos. É isso que diz a tradição, certo? Então, seguir a Jesus era difícil. Então, às vezes a gente olha para os defeitos de Pedro, mas esquece também do tamanho da coragem e da fé que esse homem tinha de seguir a Jesus. Então, quando ele se levanta diante, não sei ali se tinha uma plateia, mas diz abertamente que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava sim tendo uma coragem e demonstrando uma fé profunda, ainda que Jesus tenha falado, olha, foi Deus que te revelou. Nós sabemos que sem a intervenção do Espírito Santo, sem a operação de Deus na nossa vida, nós não conseguimos compreender o Evangelho nem confessar Jesus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Talvez sim, Pedro tenha aqui precisado da ajuda de Deus, como nós precisamos
da ajuda do Espírito Santo para confessar Jesus como Salvador, para nos arrepender dos nossos pecados, certo? Para entender a grandeza do Evangelho. Nós sabemos também que a Bíblia nos diz que todo dom perfeito vem, ou melhor, é concedido pelo Pai. Então sim, talvez Pedro tenha sido naquele momento um instrumento de Deus, mas ele foi ele que falou, foi ele que foi usado, foi ele que tomou atitude, foi ele que se colocou à frente, certo? É igual a gente diz, Pedro demonstrou medo quando afundou ao mar, mas ele foi o único que andou, ele foi o único que teve coragem, disposição, ele foi o único que teve peito de dizer, Jesus, se é o Senhor mesmo que está aí, deixa eu ir andando sobre o mar, te encontrar. Depois ele se mostrou uma pessoa inconsistente, incoerente. Ele logo em seguida demonstrou medo, olhou para o mar, ficou com medo das ondas e começou a afundar. Mas Pedro tinha, sim, coragem, fé, determinação, disposição, perseverança. Pedro era um servo fiel, Pedro era um servo corajoso e ele foi aqui um instrumento de Deus para dizer, olha, tudo isso aí que o povo está dizendo, que Jesus é Elias, Jeremias, João Batista, isso é bobagem. Na verdade, quem Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Alfa e o Ômega. É esse que é Jesus. Então, assim como naquela época o povo pensava um monte de coisa sobre Jesus, hoje as pessoas pensam um monte de coisa sobre Jesus. Um monte de coisa. A televisão, enfim, os ímpios, pior ainda, acham que pode pensar alguma coisa sobre Jesus. Mas o que nos interessa, meu irmão, é o que a Bíblia diz sobre Jesus. Até porque a Bíblia, por diversas vezes, contém as palavras do próprio Jesus. E ninguém melhor do que ele para se apresentar. Então, o que nos interessa, o que compete a mim e a você, é acreditar no que a Bíblia diz sobre Jesus. E como eu sempre digo, acreditar no que a Bíblia diz sobre Jesus vai fazer toda a diferença na nossa vida eterna. Se acreditamos no que o mundo diz sobre Jesus, nós estaremos em breve em maus lençóis. Em breve nós estaremos numa situação bem complicada acerca da vida eterna. Mas se acreditamos naquilo que a Bíblia diz sobre Jesus, nós podemos descansar e ter a certeza de que em breve receberemos Jesus vindo nas alturas. A pergunta de Jesus aos apóstolos, há mais de 2000 anos atrás, deve se repetir hoje, na minha, na sua vida e na vida de cada pecador. A pergunta quem Jesus é, que naquele dia impactou o coração dos apóstolos e de Pedro como seu portador da resposta, essa pergunta deve se repetir na minha vida e na sua vida. E nós não devemos pensar duas vezes antes de, com coragem e fé, responder assim como Pedro respondeu. Se temos demorado a responder essa pergunta, ou se temos duvidado na hora de responder essa pergunta, talvez seja porque precisamos conhecer mais a fundo quem Jesus é. Pedro foi chamado de bem-aventurado, porque ele fez com muita coragem essa afirmação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E com certeza nós também seremos considerados bem-aventurados. Talvez para o mundo seremos considerados bitolados, ignorantes, religiosos, pessoas que não sabem o que fazem, pessoas que são incultas, ignorantes. Mas para Deus, e é Deus que importa para mim e para você, nós seremos considerados sempre bem-aventurados. Bem-aventurados porque do céu Deus nos concederá toda sorte de bênçãos espirituais, a começar pela maior, a salvação, a vida eterna. Ter os nossos pecados lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ter o nosso nome escrito no livro da vida e ter a certeza de que o nosso galardão nos espera, porque aquele que o comprou é fiel para cumprir. Então, cuidado. Se afaste daquilo que o mundo, daquilo que as pessoas, daquilo que o povo pensa sobre Jesus. E lembre-se que nós devemos pensar aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus.
Ainda que saibamos que o Espírito Santo é quem nos revela isso, nós, com o nosso coração, com a nossa coragem, com a nossa fé, devemos confessar, como Pedro fez, quem é o Filho do homem. Seria bom, como eu disse, olharmos para os erros de Pedro, aprendermos com ele e não repeti-los, mas seria bom também e até melhor olharmos para os acertos de Pedro e copiá-lo. Como eu disse, Pedro é um servo fiel, é um servo corajoso, é um servo que tem disposição. E aí eu quero fazer uma afirmação aqui. Às vezes é melhor ser um servo, como eu vou dizer, zeloso, que às vezes é precipitado como Pedro era. Às vezes é melhor você ser uma pessoa extremamente zelosa, corajosa, mas às vezes se precipitar, porque Pedro de vez em quando se precipitava, do que você ser um servo moderado, que na verdade é uma pessoa morna e negligente. Então vou repetir, às vezes é melhor ser extremamente zeloso com as coisas de Deus e, quem sabe, se precipitar, do que ser moderado, morno e negligente, que não faz diferença nenhuma, não é verdade? Então, que nós possamos responder quem Jesus é, para mim, para você, e como nós temos nos portado, como a gente tem olhado para os erros e para os acertos de Pedro. André, que também foi um apóstolo, seguidor de Jesus, disse que Jesus era Messias. Natanael chamou ele de Filho de Deus. João Batista o chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro também percebeu que ele não era apenas um homem qualquer, um profeta ou um grande mestre apenas. Pedro percebeu que ele era a segunda pessoa da Trindade, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Pedro percebeu que aquele que estava entre ele era o único que haveria de vir e aquele que haveria de salvar todo pecador arrependido. A Bíblia, eu quero terminar dizendo que na Bíblia existem, eu estava fazendo uma pesquisa essa semana, cerca de 300 títulos e referências sobre a pessoa de Jesus. E eu quero ler alguns aqui para você. A Bíblia diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, autor e consumador da nossa fé, bendito, bom pastor, criador, Cordeiro de Deus, cabeça da igreja, consolador, Deus conosco, o Eu Sou, o Emanuel, Leão de Judá, luz do mundo, mediador, pão vivo, príncipe da paz, rei dos reis, ressurreição, sumo sacerdote, Senhor dos senhores, soberano, ungido de Deus, verdade, vida, verbo, redentor, libertador, consumador e salvador. Esses são alguns dos títulos utilizados para Jesus na Bíblia. E eu quero terminar te perguntando, e para você, meu irmão, minha irmã, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? Na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te incomodar e lhe dar a resposta correta para essa pergunta. Que a cada dia nós saibamos com mais convicção, com mais certeza e com mais fé quem é Jesus Cristo para mim e para você. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, a se espalhar pelos séculos dos séculos, até que Jesus venha nos buscar. Amém e amém.